E eu aceito então que tu governes a minha vida aí, sentado. Mas eu dito o quê? O caminho. Quando a Bíblia diz para mim e para você o contrário, Ele é Deus, Ele é o Criador, nós somos criaturas. E nessas histórias nós temos visto como é que Deus age e se vale de pessoas débeis, frágeis como eu e você. Pessoas que aos olhos da sociedade, aos olhos das pessoas, não seriam pessoas escolhidas para desempenharem papéis tão importantes como os que foram registrados na Bíblia Sagrada. Mas é justamente nesse ponto, nesse momento, quando parece que as coisas não têm solução, nós não encontramos respostas, é aí que Deus age, é aí que Ele se revela como sendo o poder daquele que é fraco, é aí que Ele se revela sendo a vantagem daquele que porventura viva em uma situação de aparente desvantagem. E aí vem dois pontos que eu destaquei com vocês e gostaria de reforçá-los aqui. Por que Deus escolhe pessoas que são aparentemente inadequadas e improváveis? A resposta a própria Bíblia fornece para mim e para você. É justamente para que eu e você não venhamos nos gloriar e pensar que o poder está em nós, que decorre daquilo que eu e você podemos fazer, das nossas habilidades, das nossas aptidões. A Bíblia diz para mim e para você o seguinte nesse texto aqui, Jeremias 9, os versos 23 e 24. Glorie-se nisto em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço o quê? Misericórdia. Se eu e você queremos nos gloriar em alguma coisa, a palavra diz que o único objetivo de nossa glória deve ser em conhecer a Jesus Cristo, conhecer ao Senhor. O segundo motivo pelo qual Deus escolhe pessoas frágeis e débeis como eu e você, para que possamos trabalhar em prol da causa dele, fazer com que o reino avance, é justamente porque como representantes e embaixadores dele aqui nesse mundo, enquanto aqui vivermos, nós não estamos, queridos, como que vivendo em um passeio. Nós estamos participando de uma grande sala de aulas. E nessa sala de aulas, nós continuaremos aprendendo. E o livro Patriarcas e Profetas diz o seguinte: é o calor da fornalha que separa a escória do verdadeiro ouro. Através de momentos de provação, de lutas, de dificuldades que eu e você enfrentamos aqui, o propósito e o objetivo de Deus é forjar o meu e o seu caráter, a semelhança do caráter dele, para que nós então estejamos a cada dia, a cada momento, mais parecidos e semelhantes com o nosso Deus. Na semana passada, o pastor Ricardo nos apresentou uma mensagem baseada no livro de Hebreus, capítulo 11, versículos de 35 a 40. E ele relembrou e apresentou para nós o que aconteceu na vida de Abraão, Sara e do seu filho também Isaac. E nós vimos aqui que na vida daquelas pessoas a grande vantagem foi a manifestação do poder de Deus, mostrando para eles e mostrando também para nós que o meu futuro, a minha e a sua esperança deve estar centralizada na pessoa daquele que é o meu Deus, o nosso Deus. E hoje nós vamos continuar com esse tema, os rios de Damasco. Como você bem sabe, a Bíblia Sagrada ela tem 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 livros no Novo Testamento. E a Bíblia ela está ali em sua divisão, ela está dividida por estilos literários. Nós temos o Pentateuco, os livros históricos, livros poéticos, temos os profetas maiores, os profetas menores. No Novo Testamento nós temos os evangelhos, temos o livro de Atos, que é um livro histórico, que narra e conta a história da igreja primitiva. Depois nós temos as epístolas ou as cartas, sejam gerais ou as epístolas que eram direcionadas a algumas pessoas. E por fim nós temos um livro profético, o livro de Apocalipse, o livro da Revelação. E nessa manhã eu gostaria de convidar todos vocês a nos dirigirmos ao livro histórico, segundo o livro dos Reis, e nós leremos o capítulo 5, a partir do verso de número 1. Segundo o livro dos Reis, capítulo 5, a partir do versículo de número 1. O texto bíblico diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito estimado e respeitado pelo seu senhor.
pois graças a ele o Senhor dera vitória à Síria. Ele era um homem valente, porém leproso. Numa ocasião, as tropas da Síria invadiram a terra de Israel e trouxeram de lá muitos prisioneiros. No meio deles havia uma menina que foi levada para a casa de Naamã, para ser empregada de sua mulher. Um dia a menina disse à sua patroa: Senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que mora em Samaria, tenho certeza de que ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei seu senhor as palavras da menina israelita. O rei disse a Naamã: Vá, eu darei a você uma carta de apresentação ao rei de Israel. E assim Naamã partiu, levando a carta, 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 vestimentas de festa. Verso 6. Ao chegar lá, entregou a carta ao rei de Israel. A carta dizia: O portador desta carta é o meu servo Naamã, que é oficial. Ele é leproso e foi aí para ser curado. Quando o rei de Israel terminou a leitura da carta, rasgou as suas roupas e disse em alta voz: O rei da Síria me mandou este homem para que eu o cure da lepra. Por acaso eu sou Deus com poder para dar ou tirar a vida de alguém? Por que este homem procura um motivo para nos atacar? Verso 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas e não sabia como atender a carta do rei da Síria, mandou um mensageiro com essa mensagem: Ó rei, não é preciso toda essa aflição. Mande este homem me procurar e ele ficará sabendo que em Israel há um profeta de Deus. Então Naamã ficou com os seus carros e foi com os seus carros e cavalos e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu mandou um mensageiro falar com Naamã, dizendo: Vai e lave-se 7 vezes nas águas do rio Jordão, e a sua pele será restaurada, e você ficará completamente curado. Verso 11 nos diz: Mas Naamã não acreditou nessas palavras. Pelo contrário, ficou indignado, e falou com os que ali estavam: Vejam só, me mandar que eu me lave no rio Jordão. Eu esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra, e oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco muito melhores do que todos os rios de Israel? Se é de água e de rios que eu preciso para ser purificado, eu voltarei para a minha terra e me tratarei lá. E foi embora revoltado. Verso 13. Mas os seus oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia e lhe disseram: Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa difícil para curar a sua lepra, o Senhor não faria imediatamente? Porque o Senhor não pode apenas ir e lavar-se, como ele disse, para que então seja purificado? Então Naamã concordou em obedecer às palavras do profeta. Foi até o rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes, conforme as palavras do homem de Deus, e foi purificado. Depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como que pele de uma criança. Então Naamã voltou com toda a sua comitiva à casa do homem de Deus, e ao chegar diante do profeta disse: Agora sei que só em Israel existe o Deus verdadeiro. Estou muito agradecido, por isso aceite um presente do seu servo. Mas o profeta respondeu: Juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que não aceitarei presente algum. Por favor, insistiu Naamã, faço questão de que receba o meu presente. Mas o profeta recusou. Verso 17 diz: Naamã disse então: Já que não aceita um presente, ao menos deixa-me levar de volta 2 das minhas mulas carregadas com a terra daqui, pois de agora em diante o teu servo nunca mais oferecerá sacrifícios queimados a outro Deus, a não ser ao Senhor. Aqui eu e você encontramos uma história que pode ser conhecida de toda a maioria. A história do grande líder militar chamado Naamã.
E como nós lemos no versículo de número 1, o texto nos diz que este homem era um homem estimado e respeitado. Era um homem digno de honra e de admiração. Um homem que era procurado para que então pudesse aconselhar as pessoas. E quando Naamã trazia então o seu conselho, trazia a sua palavra, as pessoas o tinham em estima e em consideração. Naamã pertencia a um grupo que fazia parte da intimidade do rei da Síria. Poucas pessoas tinham acesso a esse grupo, mas Naamã, o grande comandante militar, tinha acesso. E embora fosse um homem que recebesse muitas glórias e louvores por tudo aquilo que já tinha feito, a Bíblia apresenta para mim e para você, no final do verso 1, que a biografia deste homem não estava completa. Porque depois de dizer que ele era estimado e respeitado, que ele era um herói valente, o final do versículo 1 diz o seguinte: porém ele era leproso. E queridos, não nos iludamos. Essa não é uma particularidade exclusiva e única de Naamã. Eu e você também somos leprosos. E permitam-me, por gentileza, abrir um rápido parênteses aqui. Quando nós analisamos e lemos o Evangelho, nós percebemos que Jesus Cristo curou alguns leprosos. Há, por exemplo, um relato no Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versos de 1 a 4. E quando nós lemos o texto sagrado e você estuda a Bíblia, você percebe que a lepra é comparada ao pecado. Eu gosto muito dessa citação que está no livro O Libertador, que é uma atualização do livro Desejado de Todas as Nações. E note o que diz esse texto: o trabalho feito por Cristo ao purificar o leproso ilustra o trabalho que ele faz ao purificar a vida do pecado. O mesmo acontece com a lepra do pecado. Ela é mortal e impossível de ser purificada pelo poder humano. Ou seja, eu e você não temos poder para vencer o pecado. Da sola do pé ao alto da cabeça não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos que não foram limpos nem enfaixados e nem tratados com azeites, diz Isaías 1:6. Jesus possui virtude curadora. Todos que caírem aos seus pés dizendo com fé: Senhor, se quiseres pode purificar-me, ouvirão a resposta: quero, seja purificado. Queridos, assim como a lepra vinha assolando e destruindo a vida de Naamã, e carcomia e destruía a vida de muitas pessoas, eu e você precisamos entender e não tratar o pecado como algo de somenos importância. E hoje em dia, infelizmente, muitas vezes quando se fala de pecado, as pessoas dizem: mas que tipo de mensagem é essa? Nós não estamos exaltando o pecado, mas nós não podemos nos esquecer da malignidade, da destruição que o pecado causa. Assim como a lepra manchava o corpo, o pecado mancha a nossa vida. Assim como a lepra contaminava a pele, o pecado contamina o nosso coração, a nossa mente. Assim como a lepra consumia as extremidades do corpo de um leproso, o pecado consome a nossa consciência. Assim como a lepra apodrecia os membros do corpo, o pecado apodrece a moral humana. Assim como a lepra levava as suas vítimas à morte, o pecado também mata e tira o quê? A nossa vida. Nós não podemos olhar para o pecado como sendo uma coisa comum, e que eu e você podemos única e simplesmente dizer: eu nasci como um pecador, então está tudo certo. Não. Porque, queridos, quando nós lemos o texto bíblico, Isaías diz no capítulo 59, verso 2, que o pecado causa separação entre Deus e nós. O pecado é um mal moral, e eu e você somos seres morais livres, criados por Deus. E quando nós voltamos a Gênesis capítulo 3, versos de 1 a 6, nós percebemos que quando nós decidimos violar a vontade revelada de Deus, nós estamos pecando. Basta que nós leiamos o capítulo 1 de Romanos, em especial, versículos de 18 a 22, e nós nos depararemos com a depravação e a destruição que o pecado causa em nossas vidas. A Bíblia, de um modo bastante direto e sintético, define pecado como sendo a transgressão da lei, 1 João capítulo 3, verso 4.
Mas Tiago, inspirado por Deus, amplia e diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, esse está pecando. Romanos 14:13, Paulo diz que aquilo que não provém da fé é pecado. Pastor, então não há solução para mim, porque eu nasci e sou um pecador. Não há solução para mim e para você. A libertação do poder e do jugo do pecado está na pessoa de Jesus Cristo. E o próprio Cristo, em João 8:36, João registrou as palavras de Cristo: quando você se encontrar com Cristo verdadeiramente, dele você receberá a libertação do poder do pecado. Você se lembra das palavras de Cristo, registradas por João no capítulo 14, os versos 4 e 5. Sem mim nada podeis o quê? Fazer. Se queremos vencer o poder do pecado, precisamos estar ligados à videira, precisamos estar ligados a Jesus Cristo. Embora Naamã fosse um homem extremamente poderoso, um grande herói, ele era leproso. Mas a história continua e o versículo 2 diz que em uma das incursões do exército sírio, eles chegam então em Israel e trazem uma garotinha cativa. E quem era essa garota? Os pais delas tinham sido mortos ou eles tinham sido levados cativos também? Eles tinham sido vendidos? Eu e você não sabemos, o evangelho não nos revela. Mas quando eu e você lemos o texto, o que nós podemos entender é que mais uma vez no texto e na Bíblia Sagrada, Deus está entregando um papel maior a uma pessoa que eu e você consideraríamos como sendo menor na história deste mundo. Uma garotinha, escrava, vivendo em um país distante. Uma pessoa da qual eu e você nem sabemos o nome. Uma menina que tinha tudo para ser entregue e colocada como sendo um vulto da figuração, mas que Deus resolve usar para que ocupe um papel de relevância nas escrituras sagradas. Essa menina era uma mulher escrava em terra estranha. E a única coisa que no detalhe nós sabemos dela é quem foi que arruinou a vida dela. E quem tinha arruinado a vida dela era um homem poderoso chamado Naamã. Mas a história apresenta para mim e para você algumas características distintivas dessa garota. A primeira característica é a fé que ela tinha no seu Deus. E o fato de ter fé, ela não escondeu a sua fé morando em terra estranha, mas ela fez questão de exercitar, de colocar a sua fé em ação. E ela tinha tudo para ter rejeitado a sua fé, as suas raízes, a religião dos seus pais, os seus antepassados. Ela podia ter se tornado uma adolescente, uma garota amarga, uma garota ressentida, revoltada. E por que não dizer uma garota cínica, sem simpatia, por aquele homem que tinha destruído a sua vida, mas que estava vivendo em uma condição precária. Porque o texto diz claramente, ele era um leproso. A Bíblia mostra para mim e para você que essa garotinha não procurou revanche. Diante da grande desvantagem que ela tinha vivendo naquelas condições, ela não procurou zombar nem criticar a situação daquele homem. Pelo contrário, ela cria piamente no Deus a quem ela conhecia, e naquilo que os seus pais haviam lhe ensinado em sua palavra, de que Deus é justo, e conforme diz Eclesiastes capítulo 12, verso 14, esse Deus um dia há de trazer à tona e fazer juízo de todas as obras, sejam boas ou más, aquelas que são ocultas e as que foram reveladas. E quando Paulo escreve aos Coríntios, em 2 Coríntios 5:10, ele diz isso, que eu e você, toda a humanidade, um dia compareceremos diante do tribunal de Deus. Aquela menina, tendo recebido uma boa educação dos seus pais, ela demonstra solidariedade, compaixão e convicção em suas palavras. E sabendo que o seu amo, o seu Senhor, estava naquela condição de debilidade e doença, a Bíblia diz para mim e para você que ela procura a sua senhora e diz o seguinte: olha, se Naamã, o meu Senhor, ele fosse em Samaria, eu tenho certeza de que o profeta de Deus o curaria da lepra.
Por que a lepra é tido como um símbolo do pecado? Nós já vimos algumas características, porque ela era uma doença terrível. Levíticos capítulo 13 e 14, esses 2 capítulos trazem algumas coisas e informações para mim e para você sobre a lepra. Mas eu quero ler no capítulo 13, 2 versos. Uma pessoa que ficar leprosa deverá vestir roupas rasgadas, andar com os cabelos despenteados, cobrir o rosto da boca para baixo e gritar: impuro, impuro. Enquanto viver a doença, será considerada impura. Viverá sozinha, fora do acampamento. Essa era a condição de Naamã. E aquela garotinha poderia muito bem viver tirando o sarro dele e dizendo: e aí, Naamã, um dedinho aí já está quase caindo, o que está acontecendo? Mas não, ela diz à sua senhora. E Ellen White, no livro Profetas e Reis, diz que aquela garotinha tinha desenvolvido afeição e carinho pelo seu senhor e lhe queria bem. É por isso então que um dia ela disse para a sua ama, disse: olha, se o meu senhor procurar o profeta, ele pode ser curado. Nós lemos a história, Naamã deve ter ponderado sobre aquilo, e um dia ele procura o rei e apresenta então as considerações ao rei. O rei diz para Naamã: tudo bem, Naamã, você é um homem digno do meu respeito, eu faço questão que você vá, e tanto eu faço questão que eu vou te dar uma carta de recomendação. O relato bíblico que nós lemos diz que Naamã então ele pega aquela carta, ele leva consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro, e ele leva também algumas roupas caras de grife. Mas o que Naamã não sabia e não tinha percebido é que o preço que ele teria que pagar para ser curado era muito mais alto do que aquilo que o orgulho dele poderia imaginar. Queridos, entendamos, há coisas que o dinheiro pode comprar, mas em muitas situações ele é absolutamente impotente e limitado diante de grandes desafios que a vida nos coloca. E quando eu e você apresentamos o que temos, os nossos recursos, o nosso intelecto, as nossas posições diante de Deus, diante do Eterno, os recursos humanos dos quais nós nos orgulhamos e possuímos, quando colocados diante do Eterno, eles são como que moeda que não tem valor. Agostinho de Hipona, filósofo cristão, ele diz algo muito interessante falando a respeito disso. Quem tem Deus tem tudo. Quem não tem Deus não tem nada. E aquele que tem Deus e tem tudo, não tem mais do que aquele que tem Deus e não tem nada. O que é que eu e você temos? Do que é que eu e você temos nos orgulhado? O dinheiro, as posições, o poder de Naamã não valeu nada naquele momento. E talvez eu e você precisemos aprender e entender como Naamã, que aquilo que nós julgamos ser tudo, talvez seja nada na minha e na sua vida. Mas se Deus estiver comigo e com você, mesmo que não tenhamos nada, nós teremos tudo. Tudo. Porque o Senhor, a palavra diz, Ele é Emanuel, Deus conosco. A história diz que quando Naamã chega, ele comparece diante do rei, apresenta a carta ao rei de Israel, Jorão ou Jeorão, como algumas versões da Bíblia dizem. Jeorão era filho de Acabe, imagina que exemplo que ele tinha tido. Jeorão estava acostumado a fazer como seu pai, ocupar e valer-se das benesses do reino, mandar nas pessoas, fazer os seus conluios e desfrutar única e exclusivamente da riqueza. Mas ele perdeu uma grande oportunidade de, naquele momento, testemunhar daquele a quem ele tinha sido escolhido para ser representante, o Deus de Israel. Mas o que Jorão mostra é uma atitude patética, uma atitude impotente. E o que Jorão apresenta àquele homem é uma atitude de medo. E ele diz: mas como é que esse homem, como é que o rei manda um homem para cá, leproso, e diz que eu tenho que curá-lo? Por acaso eu sou Deus e tenho o poder de dar a vida para alguém?
Este homem, este rei sírio, ele deve estar procurando uma circunstância, para que então nós sejamos o quê? Atacados. Quando as oportunidades se colocam diante de mim e de você, como é que eu e você temos nos relacionado e tratados com aqueles que não são e não conhecem o Deus a quem eu e você conhecemos? Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 4, verso 5, diz o seguinte: aproveitem o máximo as oportunidades para contar o evangelho aos de fora. Sejam sábios em todos os seus contatos com eles. Jorão não foi sábio. Ele não testemunhou do seu Deus. Eliseu ficou sabendo disso e diz: rei, não se preocupe, mande este homem até aqui. E quando então Naamã com a sua comitiva chega na porta da casa de Eliseu, a alguma distância, ele recebe logo de cara um tratamento de choque. Ele estava esperando um atendimento VIP, e o texto bíblico, o próprio Naamã diz: eu pensei que este homem viria aqui pelo menos conversar comigo, e que ele então faria alguns movimentos com as mãos, porque era assim que as pessoas, os rituais mágicos aconteciam, e que ele oraria. E você percebeu na expressão, ele oraria ao seu Deus. Ao Deus de quem? Ao Deus de Eliseu. E ele mexeria a mão sobre o meu corpo e eu seria curado. Quando vem o retorno, a mensagem que o assistente ou o servo de Eliseu traz: olha, o meu rei disse que você deve ir ao Rio Jordão, você deve se lavar ali 7 vezes e você vai ficar curado. O texto bíblico diz para mim e para você que Naamã ficou o quê? Indignado. E nós olhamos para essa história e muitas vezes pensamos o seguinte: mas como é que Naamã rejeitou a orientação de Deus? E nós naturalmente, facilmente julgamos e criticamos o quê? A Naamã. Mas queridos, sejamos sinceros conosco e pensemos: por que é que eu e você muitas vezes olhamos para a palavra de Deus, lemos as orientações de Deus e fazemos como Naamã? Viramos as costas e dizemos: em Damasco existem rios e possibilidades de resolução de problema muito melhor do que mergulhar no Rio Jordão. Por que é que eu e você pensamos muitas vezes: Deus diz assim, mas eu penso diferente, vou fazer como eu penso? Porque muitas vezes nós questionamos a fé, a Bíblia, o batismo, a igreja, a oração e a obediência. Muitas vezes essas coisas aparecem para mim e para você como absurdos desconexos. Mas não nos espantemos quando Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 4, versos 3 e 4. Ele diz que antes que Jesus Cristo voltasse, chegaria um tempo em que as pessoas não quereriam ouvir a palavra de Deus, mas procurariam homens que lhe falassem aquilo que é doce e agradável ao seu ouvido. Foi isso que Naamã quis dizer. Ele pensou: isso que este homem está colocando, eu que sou um homem poderoso e sofisticado, isso é demais para mim. Eu vou voltar para Damasco, e se eu preciso de água, lá tem rios muito melhores do que aqui. Queridos, eu e você estamos vivendo no mesmo molde, na mesma situação de Naamã. Somos leprosos espirituais, sendo carcomidos diariamente pelo pecado. E a grande pergunta que eu me faço e compartilho com vocês: onde é que eu e você podemos ser realmente curados? Onde é que eu e você temos buscado a solução e a nossa cura? Os rios de Damasco continuam diante de nós, eles continuam a correr em nossos dias através do secularismo, da ciência e também da religião antropocêntrica centrada no homem. E nós colocamos diante de Deus como que sentado num trono, e nós dizemos para Deus: fique aí, e eu aceito então que tu governes a minha vida aí, sentado, mas eu dito o quê? O caminho. Quando a Bíblia diz para mim e para você o contrário, Ele é Deus, Ele é o Criador, nós somos criaturas. Nós lemos o relato. Naamã ficou indignado e então ele resolve voltar, mas de repente, assim como a garota, aparecem personagens inesperados e os seus servos chegam em Naamã com todo o respeito e toda a consideração e dizem: pai, se o homem de Deus, se esse homem tivesse dito para o Senhor fazer alguma coisa difícil, que trouxesse a cura para o Senhor, me diz, o Senhor não faria? Ele diz: sim, eu faria.
Eu penso que ele arrasou, ele pensa, ele conjectura, e ele chega à conclusão: sim, eu faria. Eles dizem: então, por favor, considere o que esse homem falou, se dirija até o Rio Jordão. E de acordo com os estudiosos, provavelmente ele empreende uma pequena viagem de 64 quilômetros até chegar no Jordão. E quando lá ele chega, todo o orgulho daquele homem foi subjugado e colocado em terra. Será que eu e você somos homens e mulheres orgulhosos como Naamã? Não nos consideremos melhores, porque eu volto a repetir, nós estamos todos sendo carcomidos pela lepra do pecado. Provérbios 11, versículo 2 diz: quando chega o orgulho vem a desgraça, mas com os humildes está a sabedoria. No mesmo livro de Provérbios, capítulo 16, verso 18, diz que o orgulho precede a queda, a soberba, a arrogância vem antes da ruína. Naamã coloca todo o seu orgulho de lado e começa a mergulhar. E o texto diz que depois que ele mergulha pela 7ª vez, quando ele sai da água e olha para o seu corpo, o que aconteceu? Ele foi o quê? Curado. Naamã reúne sua comitiva e volta e diz para Eliseu: hoje eu entendo que não existe nenhum outro Deus, além do Deus de Israel, o Todo-Poderoso. E a partir de hoje eu não oferecerei sacrifício a nenhum outro Deus, que não seja o Deus de Israel. Talvez eu e você estejamos enfrentando e passando por alguma situação de aparente desvantagem. Mas ao enfrentarmos as lutas e dificuldades da vida, se nós atendermos o convite e as orientações de Deus, que estão reveladas para mim e para você aqui, na palavra, não é na mente de um pastor ou de um doutor, mas está revelada aqui, para mim e para você, na palavra. Se eu e você atendermos essas orientações, Deus promete para mim e para você cura, libertação e restauração. As ordens de Deus, elas têm pelo menos 3 características fundamentais. Elas são simples e facilmente compreensíveis. Salmo 119, versículo 130, Davi diz que Deus dá entendimento e conhecimento àqueles que são simples por meio da palavra. As ordens de Deus, elas são protetivas e dadas para o nosso bem. Lembra-se de Jeremias 29, 11? Eu sei que planos tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e futuro. Querido, esperança e futuro não se refere somente a este mundo, mas a maior de todas as promessas, que é a volta de Jesus Cristo. Este é o grande futuro que Ele tem a oferecer à humanidade. Basta que eu e você aceitemos. E mesmo que os problemas não se resolvam aqui, quando este futuro chegar, quando Cristo voltar, nós teremos a solução de tudo. A terceira característica: as ordens de Deus são imutáveis. A Bíblia, a palavra de Deus, não tem que ser atualizada. O que tem que ser atualizado pelo poder de Deus é a minha e a sua vida, mediante a ação do Espírito em nós. Malaquias 3,6 diz: porque eu sou o seu Deus, eu sou eterno e não mudo. Ora, se Deus não muda, a lei e a palavra dele não muda. Jesus disse em Mateus 5: eu não vim revogar a lei, mas eu vim para cumprir. Quem tem que ser mudado e transformado, queridos, somos nós. A palavra de Deus, a Bíblia, ela está cheia, repleta de imperativos de Deus. Necessário vos é nascer de novo. Lembra-te do dia de sábado, o 7º dia. Amai os vossos inimigos. Perdoe 70 vezes 7. Se você crer e for batizado, você deve fugir do inimigo. Você deve orar sem cessar. Anderson, você deve dar graças em tudo. Anderson, a palavra diz, você não deve adulterar. Anderson, você deve buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Mas Deus me ama e te ama tanto que Ele não nos obriga a fazer nada. Ele dá para mim e para você a liberdade de escolha, se atenderemos a estes imperativos ou não. Naamã teve que aprender, diante de um imperativo de Deus, que fora externado por intermédio do profeta Eliseu. No Jordão,
7 vezes. Queridos, as alternativas são simples: obedecer ou resistir e continuar leproso. Em outras palavras, é Cristo ou o caos. A decisão é minha e é sua. Eu quero encerrar lendo esse texto para vocês. Romanos capítulo 8, versículo 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado à glória que Ele nos revelará mais tarde. Naamã sofreu por um momento de sua vida, mas subjugou o seu orgulho, se voltou para Deus, foi curado, restaurado. Passou a ser um adorador de Deus, e Deus espera que isso aconteça comigo e com você. Mas eu volto a repetir aqui na nossa série o que eu disse no outro sermão que eu fiz. Não nos iludamos, porque até que Ele volte, talvez eu e você ainda nos deparemos com algumas situações problemáticas e difíceis. Mas o que Deus espera de mim e de você é que nós continuemos crendo, certos do poder de Deus, para guardar o meu e o seu tesouro até aquele dia chegar. Nós não sabemos se até esse dia chegar, até que Cristo volte, se virão motivos de privação. Nós não sabemos se mal ou bem o que é que nós vamos enfrentar. Mas o que Deus espera de mim e de você é que nós continuemos crendo que Ele é poderoso, e Ele vai guardar o meu e o seu tesouro até esse dia chegar. Nós vamos justamente ouvir essa canção agora. E o meu apelo a você neste momento é que ao ouvir essa canção, você apresente ao seu Deus, ao nosso Deus, aquilo que talvez esteja te afligindo. Apresente o que te causa dor, mas creia e confie que o nosso Deus tem poder para curar.